há um movimento contrário ao leilão, né, desencadeado pela Caixa, a, a petição da Caixa pedindo anulação, é, pedindo anulação do leilão, a gente já inclusive comentou por aqui. Tem uma outra ação popular remetida aí na Justiça Estadual, ou seja, tem várias coisas importantes. Tem várias coisas importantes aí rolando contra essa parte. Tudo isso é esperado. Tá? Não havia. A gente tinha certeza absoluta que seria dessa maneira, que haveria algumas contestações, que não seria uma coisa simples e direta, que haveria um prazo. Tá? Agora, o que vai acontecer, que é importante, é o seguinte: havia a possibilidade do Flamengo ter vencido o leilão e recebido a posse do terreno. O recebimento da posse do terreno facilita em muitas coisas. Mas facilita particularmente no desenvolvimento do projeto. Então o Flamengo poderia entrar, fazer as averiguações do subsolo, etc. Na verdade, o Flamengo não conseguiu, ou não quis, ou não teve a competência de fazer essa análise do subsolo, qualidade do subsolo em termos de contaminação, da resistência do subsolo para as fundações. Não teve a capacidade de fazer e comprou um terreno contaminado sem saber a parte das fundações. Tá? E se o Flamengo tivesse vencido o leilão e o juiz tivesse dado a posse ao Flamengo, como a prefeitura inclusive está reivindicando, o Flamengo poderia fazer esse tipo de avaliação. Ir lá no terreno, escavar, ver o que está acontecendo no subsolo, saber da contaminação, fazer uma avaliação mais precisa do processo de remediação ambiental. Enquanto não tiver a posse, o Flamengo não conseguirá fazê-lo. E aí tem um outro detalhe, que é o seguinte, que refere-se à data. Tem uma outra coisa importante. O juiz não deu a posse ao Flamengo. Mas, por outro lado, o juiz determinou uma perícia, e nesta perícia, tá? E nessa perícia vai ter o valor final do terreno. Tá? Eu vou colocar aqui agradecimento mais uma vez ao nosso grande consultor jurídico aqui. Eu mostro para vocês. Então, é muito mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que demoraria mais, mas por ser um processo que já aconteceu no Terminal Gentileza, os terrenos serem já catalogados, vai ser um processo muito rápido. Ou seja, o juiz vai determinar, vai contratar uma perícia judicial. Vou botar aqui na tela, a gente lê junto, ou tenta ler, né, porque está em juridiquês, né? Heraldo César Prado Júnior, engenheiro civil registrado no CREA, tem a honra de dirigir-se a Vossa Excelência para informar que aceita o encargo de perito para o qual foi nomeado, agradecendo desde já a confiança deste digníssimo juízo. Eu não sei o que esse D com esse ponto. Enfim. No ensejo, aí ó, o que precisa escrever no ensejo? Diante da urgência da prova pericial determinada pelo juízo, vem informar que a perícia no imóvel situado na Avenida São Cristóvão, número 1200, São Cristóvão, Rio de Janeiro, será realizada no dia 9 de agosto, às 9 horas, requerendo desde já a intimação das partes para o ato, hora agendado. Então, saberemos muito brevemente, até que isso aqui não é um texto jurídico, não é uma resposta do perito, né? Ou seja, já no dia 9, tem mais essa questão, a gente vai saber. E aí, o Flamengo, o que vai acontecer? O que deve acontecer, se não pintar nenhum banzé? O Flamengo vai pagar a diferença se houver, o Flamengo paga a diferença e o juiz emite a posse. E aí o Flamengo tem a posse e o Flamengo pode fazer todos esses estudos. Antes que você fale assim, não, mas o Flamengo, o Landim é bom, é empresário, não sabe o que está fazendo, etc. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprovei projetos em quase todos os estados do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Aparecida de Goiânia, Ananindeua, no Pará, cidade que você quiser, a gente já aprovou o projeto. Ou seja, isso quer dizer que eu comprei imóvel praticamente no Brasil inteiro. Não eu, né? Claro, a empresa para a qual eu trabalhava.
Eu nunca comprei um terreno para uma torre comercial, ou seja, uma torre comercial ou de residência, uma torre de um prédio. Nunca comprei um terreno sem fazer análise do subsolo. Nunca. Comprei, ó, aqui, ó. Comprei em Feira de Santana, tá? Alex Pires comprei, e comprei em Aparecida de Goiânia, chama Fit Residencial. Aparecida de Goiânia foi eu comprei esse terreno. Enfim, nunca fiz isso. O Flamengo não conseguiu fazer isso. Por talvez uma má negociação com a Caixa Econômica Federal, ou por não saber da importância disso, correr o risco. Então, o risco. A pergunta de $1 milhão é: quanto mais caro vai ficar o terreno? Não dá para saber. O que a gente viu é que o perito judicial normalmente aplica um valor entre o valor que a Caixa quer e o valor que a prefeitura determinou. Vai ser um valor aí no meio. Então tem essa decisão. Isso, para mim, as ações que estão ocorrendo da Caixa, ação popular e etc. Aí, cara, isso eu realmente não, já falei, não vou entrar nessa. Vou ter muito cuidado para comentar sobre isso, porque é um juridiquês que eu não quero aprender. Então, espero que isso se resolva. Mas antes eu vou ler a notícia completa para os colocar na discussão a respeito dessa batalha jurídica que está se iniciando. A matéria é do Fred Gomes, do Rafael Zarco, do Thiago Lima, lá do GE. Estágio do Flamengo, Caixa volta à justiça pedindo anulação do leilão. Juiz determina perícia sobre o valor. Prefeitura, que vai trabalhar para a manutenção da iniciativa, que irá trazer benefício à região. A batalha judicial envolvendo o terreno para a construção do estádio do Flamengo continua. Na última sexta-feira, a Caixa Econômica Federal entrou com uma nova ação na 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pedindo um mandado de segurança para anular o efeito do leilão que foi arrematado pelo Clube Rubro-Negro. Na ação, divulgada primeiro pelo site Mundo Rubro-Negro e confirmada pelo GE, o banco usa até de ironia para reafirmar que houve desvio de finalidade e criticou a presença de políticos com a camisa do Flamengo no leilão, ao qual chamou de festa com o patrimônio público de todos os trabalhadores brasileiros. A gente já falou sobre isso, o patrimônio não é público, é uma coisa muito mais complicada. Continuando, eles dizem o seguinte: valor muito inferior ao que vinha sendo negociado entre as partes, fato que demonstra concretamente que o desvio de finalidade acrescido de vantagens econômicas em detrimento do Fundo de Investimento Imobiliário e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. E aqui é preciso salientar um ponto relevante. Em nenhum momento a Caixa e o Fundo de Investimento Imobiliário foram contrários ao projeto do estádio. A gente também leu isso aqui ontem. As negociações entraram em andamento, as impetrantes requerem a suspensão dos efeitos do leilão. Isso vai rolar, não sei quanto tempo vai demorar. Pode atrasar? Pode. Só que é o seguinte, se o Flamengo ganhar a posse do terreno, o Flamengo pode começar a desenvolver uma série de trabalhos porque tem a posse do terreno. O juiz determina perícia sobre o valor, como eu comentei. Depois do leilão, arrematado pelo Flamengo na semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou com uma ação de desapropriação em caráter de urgência, alegando que o imóvel, além de contaminado pelos longos anos de utilização no serviço de distribuição de gás, está abandonado e sem cumprir sua função social, apesar de localizado em área estratégica da cidade, região portuária, região da operação urbana consociada Porto Maravilha, o que reforça a urgência no pedido de emissão provisória na posse do bem. E por aí vai. O que a gente já informou é que em um pouco menos de uma semana a gente já terá esse número. O período não pode ser vascaíno, ele tem que anexar todos os não tem como ter muito desvio nisso, porque ele tem que apresentar outros terrenos, não sei se ainda chama assim, mas chamava estudo balizatório. O que é isso? O perito apresenta terrenos comparáveis e justifica a escolha daqueles terrenos para o laudo, para o preço que ele está emitindo. Então ele vai colocar lá 10 terrenos, os preços, e falar, o terreno do gasômetro é melhor por causa disso, é pior por causa disso, e cada um tem justificativa. Então não interessa o time que ele torce. Qual o valor requerido pela Caixa? Excelente pergunta, Rafael. Vou fazer a conta aqui porque eu não me lembro de cabeça. Eu lembro o valor total, só que a Caixa tem uma desinformação que está rolando muito forte aqui, né, cara? O valor do leilão não é 138 milhões de reais. O valor do leilão do terreno é de 166 milhões de reais. Tá? Só que estamos falando apenas de 83% desse valor por causa daquele domínio pleno, domínio útil, domínio direto. Tá? Então, são 168 milhões. A Caixa que tem uma avaliação de 240 milhões. Tá?
Só que 83% disso, 199 milhões. Os 138 milhões de reais tem um desconto de 10%. Então, se você fizer um desconto de 10% no valor da Caixa, são 240 milhões de reais. 83% disso são 199 milhões de reais. Menos 10%, que é da contaminação, cai para 180 milhões de reais. Então, a diferença é essa. Entre 180 milhões para 138 milhões vai ficar uma margem nesse meio, nessa média.